Sabe aquela sensação de tarefa entregue, de dever cumprido? É essa sensação que nós estamos sentindo nesse momento aqui no Apartamento Azul. Hoje nós estamos entregando esse apartamento pronto para os clientes entrarem e morarem. Para quem não sabe, esse projeto começou antes da pandemia, porém as obras aconteceram durante a pandemia. No início desse projeto, nós contabilizamos 3 meses para entregar essa obra toda pronta. E foram os exatos 3 meses que nós precisamos para finalizar os últimos ajustes desse apartamento. Na verdade, até um pouco menos, porque a unidade de cima da nossa passou por uma fase de reforma, de locação de pontos de hidráulica, e nós precisamos parar a nossa obra por uma semana e meia. Eu estou muito feliz com o resultado, eu quero mostrar para vocês um pouquinho cada detalhe do que foi pensado, planejado para cada cômodo. Este apartamento tem 55 metros quadrados. Nós integramos a cozinha com a sala de estar, sala de televisão e varanda, e dividimos melhor um pouquinho os layouts dos dois dormitórios. Essa é a visão geral do apartamento quando a gente entra. Nós temos aqui um grande painel ripado do lado esquerdo, o corredor, a sala de televisão, sala de estar e a cozinha. Logo nessa entrada nós temos uma parede com painel ripado, que é justamente uma parede que a gente revestiu aqui para trazer um pouquinho já de personalidade para essa entrada do apartamento. O acabamento desse MDF é o amêndoa rústica. Ele tem esse tom mais avermelhado e nós utilizamos ele aqui nesse painel ripado e também na cozinha. Mas espera lá que a gente já vai chegar aqui. Vamos falar primeiro desse painel ripado. A princípio a nossa ideia foi, como eu disse, trazer aqui a textura das ripas para essa entrada. Nesse cantinho aqui nós teremos futuramente um carrinho de chá com algumas bebidas, as máquinas de café dos clientes, para servir aqui como um ponto de apoio quando eles estiverem recebendo os amigos. Uma coisa interessante que eu gosto sempre de tomar o cuidado e falar é do quadro de luz. O quadro de luz sempre está localizado muito próximo à entrada do apartamento. Então a gente toma esse cuidado sempre para deixar o quadro de luz o mais camuflado possível. Tá? Vamos falar do quadro de luz? Esse quadro de luz, a gente camuflou ele com as ripas, com o mesmo acabamento do painel. Então, de longe, ó, a gente mal vê esse quadro de luz aqui no ambiente. Essa é a intenção, obviamente, de que ficar com aquela peça em destaque aqui. Olha o cuidado que a gente tem sempre em relação à questão do quadro de luz. A gente aqui redistribuiu alguns pontos de energia, também vamos falar sobre isso, e eu etiquetei aqui todos os pontos dos espaços. Isso é muito interessante justamente para caso um dia um cliente precisa, ele consegue saber exatamente qual que é a chave, qual que é o disjuntor correto aqui para ele conseguir acessar, tá legal? E a gente colocou um fecho aqui em cima e um fecho aqui embaixo, o que permite aqui a gente fechar essas portinhas e ela ficar bem escondida. Muito legal, né? Já que a gente entrou no assunto um pouquinho sobre o quadro de luz, vale dizer que é sempre interessante a gente saber quais são os eletrodomésticos que os clientes vão utilizar no apartamento e também qual o ambiente que esse eletrônico doméstico vai estar. O básico é saber a questão de consumo, o quanto esse equipamento consome de energia. Nesse apartamento a gente redimensionou um pouquinho o circuito para atender as necessidades desses clientes. Não é uma regra, tá legal? Cada cliente é um caso específico. Aí vocês devem estar me perguntando, mas nossa, Lucas, por que a split não ficou centralizada nesse painel? Calma, gente, tem uma explicação para isso, olha. Quando a gente abre a porta, é exatamente o espaço que nós temos entre a porta e a split, tá legal? Vale dizer também que aqui, quando a gente entra, a gente tem essa faixa aqui, tá? Com esse branco. E aqui a gente vai ter um espelho oval, logo na entrada do apartamento. Então a gente chega no apartamento e dá de cara com esse espelho oval aqui. Já desse outro lado, onde a gente tem a vista aqui para a cozinha, aqui a gente vai ter uma mesa branca com as cadeiras aqui nas laterais. Pera lá, um minutinho. Pronto, agora só falta imaginar a mesa de jantar branca aqui. Facilitou, não facilitou? Gente, olha que lindo que ficou a composição dessas cadeiras.
com a marcenaria ali, amêndoa rústica. Não é o mesmo tom, são tons completamente diferentes, mas estão ali próximos. A gente não precisa ficar casando, coincidindo toda a marcenaria, como vocês vão ver nos ambientes aqui. Mas é legal a gente fazer um link em relação aos espaços. As cadeiras, nós temos a palhinha, que eu amo, palhinha indiana, e também esse tom que é quase um carvalho. Um tecido linho aqui no assento. Enfim, com a mesa branca aqui nesse espaço vai ficar incrível. Que em cima da mesa a gente também não tem um pendente. A gente preferiu trabalhar com uma iluminação indireta aqui. Nós temos esse plafond de embutir aqui no forro de gesso, em cima aqui da mesa de jantar. Quer dizer, esse plafond com essa iluminação direta, a gente vai iluminar essa área toda aqui. Os pendentes em si, nós preferimos trabalhar aqui, os 3 pendentes, em cima dessa península aqui que nós temos na cozinha. Do apartamento, nós trabalhamos com essas peças aqui de porcelanato, essas placas, elas têm 90 por 90, é o concreto absoluto. Ficou lindo o tom desse piso, todo mundo que vem aqui acaba elogiando, porque realmente ficou muito próximo do esperado, em relação à questão com o acabamento do cimento queimado. É muito interessante dizer também que os clientes foram muito exigentes na escolha aqui de todo o rejunte dos pisos. Vocês podem ver que a nossa ideia aqui foi trabalhar com uma junta de 2 milímetros e esconder ao máximo a união dessas placas. Tá legal? Então esse foi um cuidado muito grande que nós tivemos na escolha aqui da cor. Fomos em busca de várias opções até chegar nesse resultado. As cores das paredes, das superfícies aqui desse espaço que a gente trabalhou foi o branco gatinho da Coral. E com isso a gente quis trazer um destaque para as peças brancas desse espaço. Desde o nosso rodapé aqui, branquinho, da Santa Luzia, ele tem 15 centímetros de altura e ele é branco. Então aqui a gente consegue realmente ver a diferença entre cores entre um e outro. É sempre interessante dar um destaque para o rodapé aqui para realmente trazer um charme aqui para esse espaço. O teto branco, e aqui em toda essa área nós fizemos um rebaixamento de forro, tá legal? Para realmente conseguir distribuir os pontos de iluminação. Aqui ele já existia, a construtora entregou pra gente assim, e com os clientes nós decidimos não perder mais pé direito e não rebaixar aqui para encontrar esse forro. Isso foi uma decisão mesmo nossa de projeto. Para lavar esse painel aqui ripado, a gente utilizou aqui as lâmpadas, a R70. Essas duas lâmpadas são dimerizáveis, então a gente consegue aqui controlar um pouquinho a intensidade de iluminação desse painel ripado. E no corredor também. No princípio da cozinha, quero entrar um pouquinho para vocês, mostrar um pouquinho dos detalhes. Então, como eu disse, a gente tem essa península aqui, nessa entrada da cozinha, que ela atende tanto aqui a área com a mesa de jantar, ela fica próxima, elas não vão ficar na mesma altura. Essa península tem a altura exatamente aqui da bancada da cozinha e vai servir de apoio aqui para quem estiver trabalhando na parte interna. Áreas de superfície da cozinha, da área de serviço, nós utilizamos o granito preto São Gabriel para realmente ornar aqui com todos os revestimentos, acabamentos que nós estamos utilizando e também com os eletros todos aqui de inox que a gente está olhando nessa cozinha. Em relação às áreas de base, nós subimos com o mesmo revestimento do piso para as bases aqui da cozinha e da área de serviço. A península, quando ela está voltada para a área interna da cozinha, nós colocamos aqui 4 gavetas e 2 portas de abrir.
Também vale dizer que a gente colocou um ponto de tomada aqui de energia, justamente para quando os clientes estiverem utilizando essa bancada, eles poderem colocar aqui algum eletrodoméstico, uma batedeira, por exemplo, para atender as necessidades dele, complementando a área da cozinha. Então aqui também é uma área possível dele ligar algum eletrodoméstico. A circulação interna da cozinha ficou com 1,5 m, tá? De balcão a balcão. A gente imagina que aqui vai trabalhar uma pessoa por vez, tá? Digo assim, na península uma pessoa e aqui na área da cozinha, cooktop, uma outra pessoa. A gente tem um espaço excelente para abertura aqui da porta da geladeira e também aqui a porta da marcenaria. Falando ainda sobre os revestimentos, na parede aqui da cozinha e da área de serviço, nós utilizamos o Carrara polido, 90 por 90 também da Decortile. Aqui a gente usa o porcelanato com acabamento polido justamente para ter o brilho e se aproximar ao máximo aqui do mármore Carrara. A gente está trabalhando com uma cuba, tá? Da Tramontina, é a cuba Quadrum com 50 por 40. Tá legal? Ela é uma cuba de inox mesmo e o sistema que a gente fez a instalação é um sistema flush. É um sistema que permite a gente instalar essa cuba justamente na mesma área, no mesmo plano do que a bancada. Então aqui para lavar no dia a dia, a gente não tem aquela borda aqui mais alta do que a altura da bancada. Isso facilita muito em relação à questão de respingo de água, enfim, que a gente consiga colocar toda a água para dentro aqui da nossa bancada, sem ter aquela dificuldade quando puxar a água, ela parar naquela borda aqui. No dia a dia, são essas soluções que acabam trazendo para a gente a praticidade e a facilidade de utilizar uma cuba como essa para lavar uma louça, limpar e garantir aquela higiene 100% em toda a extensão da nossa bancada. Aqui na cozinha nós temos um misturador monocomando, justamente para atender aqui a nossa área de cuba. Vale dizer que o monocomando a gente tem à nossa disposição a questão da água quente e também da água fria. Esse misturador articulado aqui a gente consegue ganhar uma distância para lavar uma panela mais profunda, uma tábua de carne, que a gente precisa daquela distância suficiente para a gente conseguir lavar por completo aquela peça. Do lado esquerdo nós temos o dosador de detergente, justamente para facilitar e livrar um pouquinho a área de bancada daquelas peças. E também colocamos uma lixeira de embutir, 5 litros. Também facilita a praticidade da gente não ter nenhuma lixeira aqui na área de circulação ou embutida na marcenaria. Aqui foi uma preocupação nossa, porque realmente a gente trabalhou com uma medida limite em relação à questão às peças. A gente até conseguiu incluir essa lixeira aqui, levando em consideração que a gente já tinha a lava-louças, a cuba, que é uma cuba larga, e também a questão do cooktop, tá? A lixeira foi um plus aqui que a gente conseguiu incrementar aqui para atender as necessidades no dia a dia dessa bancada. Trabalhando com revestimento polido, ele tem aquele brilho que fica lindo. A gente colocou uma fitinha de LED aqui embaixo para realmente trazer aqui um charme para todo esse espaço, para toda essa área. Tem como falar de apartamento azul sem falar do toque de azul que nós escolhemos aqui para toda essa marcenaria superior. Eu vou deixar na descrição do vídeo qual o tom de azul que nós utilizamos, e o que eu queria mostrar para vocês basicamente é a questão de como ele coincidiu, como ele casou bem com esse revestimento, com o Carrara, e também ele trouxe um toque especial para a cozinha. E também a gente conseguiu mesclar um pouquinho a questão de toda a composição de cores. Mesmo o granito São Gabriel sendo um granito pesado, a gente trouxe aqui ele justamente com essa proposta, tá? De um piso claro, caminhando aqui com a amêndoa pela bancada, uma bancada mais escura e de novo a gente traz de volta o tom claro. E a iluminação geral da cozinha ela é feita através desse perfil de LED com 2,5 metros, que dentro tem uma fita de LED embutida
com a mesma cor, a especificação da fita de LED que nós utilizamos aqui embaixo dessa área de bancada. Os puxadores que nós estamos utilizando nas marcenarias são os puxadores Cava, puxador embutido, que nada mais é do que um puxador com desenho com esse chanfro aqui a 45 graus, que a gente consegue colocar os dedos e puxar, abrir e fechar os armários. Aqui na área de serviço, então na entrada, nós temos um tanque, a máquina de aquecimento a gás, tá? O mesmo revestimento Carrara que percorre aqui da cozinha até aqui. Aqui em cima a gente montou os cabideiros, colocamos 2 cabides, tá? Eu imagino que no dia a dia aqui vai servir como uma área possivelmente para passar uma roupa, pendurar aqui as camisas que já estão passadas para depois elas irem para o armário. Aqui em cima a gente colocou 2 cestinhos que serve muito para colocar prendedor de roupa. Aqui a gente tem um armário na vertical para colocar todas as vassouras, os elementos, tá? Aqui já tem algumas coisas. E a máquina lave-seca. Vale muito dizer que a gente quis fazer esse complemento aqui, na verdade, a gente caminhou com a bancada justamente para embutir essa máquina, tá? A máquina de lave-seca ela é bem profunda, ela tem aí quase 1 metro de profundidade, então a gente fez esse avanço justamente para cobrir aqui toda a área dessa máquina. A gente caminhou aqui justamente com a marcenaria até esse final, tá legal? Então a bancada ela vem até aqui e a marcenaria acaba rente com ela. Essa marcenaria a gente não encostou ela no piso, ali naquele cantinho a gente não fez base, porém aqui nós fizemos, tá? Porque justamente o ralo fica logo ali naquele início. Vale dizer que a gente quis manter aqui, tá? Toda a estrutura da porta que divide esses 2 ambientes, justamente para ter uma privacidade. Em um determinado momento o cliente pensa em colocar uma película aqui nesse vidro para necessariamente não ter essa junção aqui dos 2 ambientes. Então possivelmente um dia vai ter alguma película que acaba delimitando aqui esses 2 espaços. Toda a caixilharia, toda a parte de estrutura das janelas, das portas são pretas. A gente achou que coincidiu muito bem aqui com o granito preto São Gabriel. – 95% desse apartamento é drywall. Nós temos pouquíssimas paredes de alvenaria espalhadas aqui pelo apartamento. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa estante e qual foi o raciocínio que a gente teve por trás dela. A princípio a gente trouxe esse nicho aqui no superior com um revestimento, como eu já disse, o mesmo ripado, porém aqui com acabamento em laca cinza. Aqui o que nós fizemos? Essa parte toda interna do nicho, ela atende ao dormitório que está atrás dela. Aqui nós demolimos a parede, tiramos aquela parede de drywall que existia aqui e construímos essa marcenaria como um fechamento. Então quer dizer, toda a parte superior dessa marcenaria ela atende ao dormitório e a parte inferior atende à sala. Com isso a gente otimizou muitos espaços, a gente acabou ganhando esses 12 centímetros que é justamente a espessura da parede de drywall. Assim, 12 centímetros parece muito pouco, né gente? Mas não é, tá? 12 centímetros para apartamentos como esse de 55 metros quadrados fazem muita diferença. Ainda mais quando a gente se trata em relação ao aproveitamento de espaços. Neste apartamento, cada quarto tem aproximadamente 2,5 metros.
Quer dizer, 12 centímetros ali já é um ganho bastante. Em relação aos acabamentos, foi o que eu disse no início. Aqui nós estamos utilizando um outro tipo de material de MDF diferente do amêndola rústica. Para o painel da televisão, nós trouxemos o ripado cinza na parte superior, o branco diamante e aqui embaixo de carvalho Hanover, onde vão ficar aqui todos os eletrônicos dos clientes. Então, questão do modem de internet, receptor de televisão, videogame, fica tudo escondido aqui embaixo. Falando um pouquinho aqui da estrutura em si desse móvel, então a princípio foi criada uma caixa dentro dessa marcenaria, tá? Nós embutimos aqui essa caixa branca na parte interna desse móvel inteiro. Em relação à questão de infraestrutura, nós passamos aqui dentro, não sei se vocês vão conseguir enxergar, um tubo de PVC justamente para conseguir liberar o cabo HDMI para que ele chegue até aqui embaixo. Já mostro para vocês. Por que foi necessário essa questão dessa infraestrutura? Como nós tiramos a parede antiga existente, nós criamos aqui um espaçamento entre essa marcenaria, então a gente tem esse fechamento do lado da sala e do lado interno do quarto a gente tem um outro fechamento. Entre essas duas paredes, essas duas chapas de marcenaria, nós temos uma manta termoacústica para isolar um pouco o som desse espaço aqui da sala de televisão com o quarto. Aqui na parte de baixo do móvel nós criamos todo um ripado, justamente pensando na questão da circulação do ar entre o ambiente externo e os equipamentos que vão estar guardados aqui dentro, tá legal? Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo, então justamente onde chega o cabo HDMI, que é nesse pontinho aqui, tá? Aqui, até aqui temos o tubo de PVC, como eu disse para vocês. Então os fios chegam aqui, a gente consegue acessar aqui os equipamentos que vão estar aqui e a questão do ponto de tomada ali também. Tudo pensado aqui para essa infraestrutura funcionar perfeitamente. Gente, vale dizer que aqui embaixo também nós criamos um pontinho, uma fita de LED. A gente faz o acabamento certinho de marcenaria, a gente recorta, faz um dente para que a gente consiga embutir essa fita de LED. E de frente ela fica imperceptível. De ligar essa fita de LED, também colocamos ele dentro do armário. Então a gente consegue ligar e desligar a fita por aqui. A ideia de colocar o interruptor na parte interna do móvel para acender essa fita de LED é justamente para a gente fazer com que ele não fique visível aqui na estante. É um ponto que realmente o cliente vai ligar para ele receber alguma visita em casa. Vale dizer que essa questão de fita de LED, parte interna e infraestrutura, tudo isso vem especificado no detalhamento técnico. Aqui a gente tem a mão de obra do marceneiro, do eletricista, então envolvem diversas pessoas para trabalhar, para desenvolver, para que todo esse sistema funcione. Aqui na área da mesa de jantar, nessa parede nós teremos uma composição de 3 espelhos redondos, formando aqui uma instalação. A mesa de jantar ainda não chegou. Conta aqui pra mim no vídeo se vocês também estão passando por esse momento de espera aí desses mobiliários, desses acabamentos que estão aí com a pandemia levando mais tempo para serem produzidos. Nessa parede daqui nós vamos ter futuramente alguns quadros aqui. Aqui em cima, quanto à iluminação, nós estamos lavando essa parede com 3 pontos com mini dicróicas. E aqui nós temos um spot triplo, cuja ideia é iluminar a estante frontal e uma delas iluminar o centro aqui da área da sala de televisão. A parede principal, onde nós vamos colocar o sofá. Temos um sofá aqui, ele é reclinado, também ainda não chegou, estamos esperando junto com a mesa ele chegar. É um sofá que vai atender até 3 lugares, tá legal? A gente tem aqui um espaço também para colocar apoios laterais, como mesinhas. A gente recebeu esse apartamento no osso, isso é, só tínhamos contrapiso, alguns revestimentos na cozinha e nos banheiros e as bancadas da cozinha. De resto, a gente começou tudo do zero. Então, para integrar esses 2 ambientes, foi necessário a gente tirar a antiga porta que existia aqui, entre a sala de televisão e a varanda.
Para isso, nós retiramos as portas, fizemos a integração do piso com o mesmo nível e o mesmo acabamento, e também a gente acabou levando um pouco do rodapé para essas áreas. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como ficou a varanda. Para a área externa, a gente resolveu trabalhar com revestimentos mais rústicos. Nada de revestimento polido por aqui. Para a churrasqueira, a gente trouxe esse tijolinho, que ele realmente é um revestimento rústico, tá? É um revestimento silver da Brick Studio e a gente trouxe ele exatamente para compor aqui um pouco desse propósito que nós temos para essa área. É justamente de receber os amigos, um espaço mais de descompressão, para um churrasco, por exemplo. Aqui a gente também trabalha com granito preto São Gabriel, nas áreas de bancadas. Então a gente acabou construindo essa área nova aqui para esse espaço. Não existia essa bancada de pia. Trouxemos o mesmo revestimento da churrasqueira, esse tijolo. E também fizemos o link com a marcenaria azul, que está lá na cozinha. Então a gente cria aqui um espaço legal também para essa área. Aqui em cima a gente criou essa marcenaria com portas de vidro. O fecho dela é um fecho clique, justamente para a gente conseguir colocar aqui alguns objetos de decoração, incluindo um pedido especial do cliente, que era colocar ali alguns copos de cervejas, cujo ele tem uma coleção enorme e vai acabar colocando aqui para preencher e compor esse ambiente. A gente encontrou essa torneira de parede e ela coincidiu muito bem, ela casou super bem com esse espaço aqui, porque ela é uma torneira bem estilo industrial, ela é de ferro, e ela lembra ali as conexões de tubulações de ferro que a gente trabalha mesmo na hidráulica. Ficou um resultado incrível e compôs muito bem esse ambiente aqui. O layout desse espaço foi planejado justamente para receber os amigos, como eu disse. Aqui nós temos a versatilidade de colocar os bancos de ambos lados. Futuramente, naquela área, esse espaço aqui, nós teremos um banco de serralheria com estofado. Ele já está sendo produzido para essa área, para compor realmente o ambiente. Essa será a mesa de centro e 2 banquetas laterais. Então, com isso, nós vamos ter 3 lugares no sofá e mais 2 lugares sentados aqui nesse espaço. Essa parte interna, essa marcenaria, ela foi desenvolvida justamente para receber uma cervejeira. A pedido dos clientes, nós trouxemos a cervejeira mais próximo aqui desse espaço de descompressão. Para isso, como é uma área que a gente recebe bastante insolação, logo também teremos os fechamentos aqui de blackout, tá? Nessa área. A gente bolou a marcenaria pensando justamente para receber esse eletrodoméstico. Dessa forma, o que foi pensado? Nós criamos uma caixa de marcenaria com espaçamento aí breve entre 5 centímetros nas laterais e 10 centímetros do fundo, justamente por ser um eletrodoméstico que não pode estar recebendo insolação, cujo objetivo dele é estar refrigerando essa parte interna das cervejas, tá? Então por isso a gente está criando aí um novo ecossistema interno dentro dessa caixa, junto com esse eletrodoméstico. A cervejeira vai ficar aqui, e qual foi o objetivo também de trazer a cervejeira para cá e criar todo esse móvel? A ideia complementar desse móvel também foi servir de apoio para o churrasqueiro que vai estar utilizando diariamente a churrasqueira aqui. Esse ponto de apoio ele serve tanto para cortar uma carne, quanto para servir aqui como um apoio de aperitivos para quem estiver utilizando esse espaço. Então a ideia é ter uma circulação confortável aqui para a pessoa que estiver utilizando, servir a carne, cortar a carne do lado de cá. Nessa extensão da varanda, a gente também colocou esse portão aqui. A ideia desse portão é justamente dar uma privacidade aqui para esses 2 ambientes. O casal tem 3 gatinhas que eles vão colocar aqui futuramente, a caixinha de areia ou os pratos de comida. Como eu disse, a gente vai ter o fechamento aqui de cortina, então essa área vai ficar um pouco mais confortável em relação ao sol. E o objetivo desse portãozinho é justamente dar essa privacidade ali em relação à questão dos itens para os bichinhos.
Do lado de cá, nós criamos uma caixa de serralheria para esconder toda a parte da condensadora do ar-condicionado e também a gente deu um toquezinho do verde, colocando ali uma hortinha para a gente estar utilizando no dia a dia, regando, enfim, trazendo um pouquinho de vida também para esse espaço. E a ideia desse cantinho foi criar uma parede, tá, de lettering, toda personalizada, com frases, desenhos que os clientes gostam. A gente encaminhou isso para a artista e ela desenvolveu essa arte aqui pra gente. A proposta para esse corredor foi de trabalharmos apenas uma cor, criar um corredor monocromático. Para isso, a gente escolheu essa cor, ela se chama Azul Noite de Festa, da Coral. A gente trabalhou com essa tinta nas paredes e no rodapé e também nas portas. Com o monocromático, a gente acaba criando uma profundidade e uma perspectiva maior para um corredor como esse. A gente acabou optando por não pintar o teto, somente paredes, rodapé e porta. Também é interessante falar que a gente trouxe a cor aqui para os espelhos, interruptores e tomadas. A parte íntima do apartamento, os dormitórios, os banheiros, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Eu vou criar uma parte 2 para que vocês possam entender um pouquinho de tudo que foi pensado e criado para esses ambientes. Então, se você é novo aqui, se você não me segue no Instagram ainda, me sigam no @bastidores da criação. Eu sempre publico alguns stories mostrando um pouquinho das minhas obras. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Tchau, tchau.